Meus cumprimentos. Fundação da Faculdade de Direito. Faculdade de Direito do Norte de Minas. Hoje, um núcleo de ciências da Unimontes. Normalmente, chegávamos à casa do professor José Oliveira Fonseca, na Rua Carlos Pereira, às 5 da manhã, 5 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sábado, lá estávamos para a aula de análise sintática e de outras questões mais objetivas da língua portuguesa. Não éramos muitos, mas éramos bastante curiosos e interessados. Principalmente o Mauro Lafetá, o Corbiniano Aquino, o Afrânio Nogueira, o Adil Oliveira e eu. Eles, candidatos ao vestibular de Direito em Pouso Alegre ou Niterói. Eu, estudante do curso de Letras, aproveitando a maestria do professor Fonseca, o melhor que passou pela disciplina em Montes Claros. Era um tempo excelente, alegre, pleno de maduro entusiasmo, sonho de pessoas que, a certa altura da vida, sabem o que fazer e com que se ocupar. Afrânio acabava de deixar as aulas de primeiro estágio do Madureza e já cursava à noite as últimas unidades para enfrentar o segundo grau, num esforço tremendo de ano e meio entre a escola primária e a universidade. 1 ano e meio entre a escola primária e a universidade. Mauro, com toda aquela pose que Deus lhe deu, sério, compenetrado, sonhador, quase já exigia que o tratássemos de doutor. Era tudo uma beleza, embora o professor nunca nos tenha dado um cafezinho para espantar o sono do levantar tão cedo. E foi por aí, madrugadas em transformação de aurora, manhãs de gostoso friozinho para pouco agasalho, que o professor e nós fizemos as primeiras propostas para a fundação da Faculdade de Direito, Faculdade de Direito do Norte de Minas. Entre uma análise e outra, entre um verbo e um substantivo, uma nova observação sobre o futuro da segunda Faculdade de Montes Claros. A primeira era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Quem estaria disposto a colaborar? Com quais advogados poderíamos contar para a formação do corpo docente? Quem poderia ser o primeiro diretor? Onde funcionar? Onde buscar apoio financeiro? Eram perguntas e mais perguntas, tão constantes e tão assíduas como os próprios formuladores. Não durou muito tempo a temporada de sonhos e cogitações, e em menos de um mês já estávamos na rua buscando apoio, tendo encontrado no deputado Euler Lafetá, o Lezinho, tio de Mauro e homem próximo ao governo, e no inspetor federal José Monteiro Fonseca, que ficou mais entusiasmado do que nós próprios. Eu vou repetir porque são pessoas importantíssimas na fundação da faculdade. O deputado Lezinho, Euler Lafetá, tio do Mauro, próximo ao governo Magalhães Pinto, a Francelino Pereira, e o inspetor José Monteiro Fonseca, que foi o primeiro diretor do Jornal de Montes Claros, e que nesse trabalho de fundação da Faculdade de Direito chegou a ser mais entusiasmado do que nós da comissão. A luta tomava corpo, criava-se o espírito de séria decisão.
Mauro cada vez mais encantado e antecipadamente vitorioso. Iniciamos as primeiras consultas aos principais advogados através de uma comissão, Mauro, Afrânio e eu, num desdobramento de trabalho feito antes por Francolino Santos e Corbi, o professor Francolino Santos e Corbiniano Aquino. Ninguém pode imaginar nem prever as reações humanas e profissionais diante de um desafio. Poderíamos calcular onde estaria o desinteresse pessoal, o desprendimento, o entusiasmo ou o contrário, o medo de futura concorrência? E quem, em perfeito juízo, poderia acreditar naqueles sonhadores, querendo fazer as coisas de baixo para cima, invertendo toda a lógica aceitável? Realmente, diante da proposta, futuros mestres mostraram-se ora alegres, ora tristes, na maioria das vezes terrivelmente irônicos. A pergunta: quem era mesmo que queria fundar uma faculdade de Direito em Montes Claros? Que saberiam aqueles 3 sobre o espírito universitário? Loucos era o que pensavam que éramos. Porque não iam estudar por correspondência como fizeram tantos outros, passando de vez em quando, estudava no Rio, Niterói, Pouso Alegre. Seria mais fácil do que criar uma escola. Nós tivemos e ainda temos advogados que, morando em Montes Claros, estudaram em outros lugares, em grandes cidades, em outras capitais. Um bastante conhecido. 2 fatores tornaram-se importantíssimos em nossa luta. O Jornal de Montes Claros ficou contra, afirmando a não necessidade de formação de novos bacharéis, porque o mundo já estava muito cheio de advogados. Apareceram interessados em nosso trabalho. O professor João Luiz de Almeida, o grande professor Dr. João, e os deputados Francelino Pereira e Cícero Dumont. Francelino Pereira e Cícero Dumont, um federal, outro estadual. E Dr. João Luiz de Almeida cedeu-nos as instalações do Instituto Norte Mineiro de Educação para funcionamento da escola e, mais do que isso, se dispôs a ser o nosso primeiro diretor. Francelino Pereira levou as ideias, os planos ao governador Magalhães Pinto. Cícero Dumont organizou os estatutos da faculdade e da fundação que viria unir Fafil e Fadir. Ninguém poderia segurar mais. O contra e o favor estimularam ainda mais a nossa frente de batalha. A reação da imprensa provocou um desafio. A ajuda dos amigos poderosos deu o tempero que faltava. Hoje, um final mais do que feliz, com a Fadir, agora Centro de Ciências Jurídicas da Unimontes, completando 56 anos. Tenho bem guardadas as gravações do dia definitivo da fundação, reunião realizada na Rua São Francisco, na Delegacia de Ensino, sala de trabalho do professor inspetor federal José Monteiro Fonseca.